O que é destaque nesta edição? Arthur garante 100 milhões para recuperar 450 quilômetros de ruas em toda a cidade. Josué Neto agradece compromisso assumido pela FUNASA para solucionar problemas com os aterros sanitários do estado. Prefeitura promove resgate histórico com regravação do hino de Manaus. Lula pede suspensão de cobrança de 4,9 milhões até o fim da tramitação do processo do triplex. Após retirada das tropas americanas, Turquia inicia ofensiva contra forças curdas no nordeste da Síria. Papa pede respeito aos povos indígenas da Amazônia. Após revogação de prisão domiciliar, Alejandro Valeico segue hoje para o presídio. Homem de 35 anos é preso em quarto de motel com menina de 11 anos. O Jornal da Manhã começa agora. Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. Chuva, rajada de vento e trovoada nas zonas norte e leste no final da tarde de ontem, como informou o Sistema de Proteção da Amazônia, que está prevendo para hoje dia parcialmente nublado com pancada de chuva. A previsão do Climatempo é de 25 milímetros de precipitação pluviométrica e diz que essa probabilidade é de 71%. A madrugada termina com 25 graus e 87% de umidade no ar. A temperatura máxima pode chegar nos 34 graus centígrados. Os ventos estão calmos com 5 km/h de velocidade. É terça-feira, 8 de outubro. 281 dias do ano e faltam 84 para terminar 2019. Dia de Santa Pelágia. Também é o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, Dia do Direito à Vida, Dia do Asfaltador, Dia do Nordestino e o Dia Nacional do Combate aos Cartéis. Depois de baixar mais 16 centímetros o nível do Rio Negro em relação ao mar, estava ontem em 20 metros e 7 centímetros. A vazante já chegou aos 9 metros e 35 centímetros. Fatos marcantes da história. 1965, ainda como o efeito do golpe militar de 64 na televisão, Carlos Lacerda chama Castelo Branco de traidor da Revolução, rompe com o governo e renuncia à sua candidatura. 1986, um vazamento de água radioativa da usina Angra 1 no Rio de Janeiro deixa em pânico a população de Angra dos Reis e Paraty. 1998, José Saramago é o primeiro autor de língua portuguesa a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. 2001, avião bimotor Cessna e um avião da Scandinavian Airlines colidem sob forte nevoeiro durante a decolagem de Milão, na Itália, matando 118 pessoas. Em 2005, o sismo de Caxemira de 7,6 graus na escala Mercalli deixou 87.351 pessoas mortas, 69.000 a 75.266 feridas e 2,8 milhões de desabrigados. 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Itamar Jardina e bom dia a Alberto Pellegrini. Bom dia ao nosso repórter que está nas ruas da cidade desde o começo da madrugada acompanhando os acontecimentos. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, Eduardo Silva, Itamar Jardina, ouvintes do Jornal da Manhã. Estamos sim, Paulo, nas ruas da cidade. Estava ouvindo com bastante atenção aí o começo do jornal em relação, Paulo, ao tempo. O tempo é muito nublado aqui onde estamos nesse momento, nas proximidades do pronto-socorro João Lúcio, Paulo. Pellegrini, vamos aos fatos, vamos aos acontecimentos. Um homem tentou invadir uma clínica de reabilitação para pegar a mulher dele. O que aconteceu, Pellegrini? Para resgatar a própria mulher, Paulo Guerra. A situação aconteceu aí, ele estava completamente transtornado, aí queria resgatar a mulher da clínica de recuperação, ela não queria sair. Houve muita correria, a polícia foi acionada, inclusive, para deter esse homem que estava aí completamente descontrolado. O nome dele não foi divulgado, Paulo Guerra, mas ele tentou sim retirar a companheira à força do local. O homem estava transtornado. Alguns fatos inusitados. A 8ª SICOM informou que a viatura 6110, em patrulhamento pela rua Belo Horizonte, ouviu gemidos próximo da lixeira do Sopão, ao lado do CDC. O que mais aconteceu, Pellegrini? Era um homem que estava dentro da lixeira, Paulo Guerra, ele gemia. Ai,
Estava lá dentro, Paulo Guerra. Quando tiraram esse homem de dentro da lixeira, ele estava com as calças arriadas até o tornozelo e com ânus completamente dilacerado. Ele foi violentado sexualmente, ele não conseguia falar sequer uma palavra e foi levado por uma ambulância do SAMU ao SPA Juventina Dias, onde permanece internado. Pois é, Peregrino, esse homem tem aproximadamente 25 anos de idade. Ele, como disse o Peregrino ainda há pouco, não conseguia falar nada. O SAMU foi acionado e ele foi conduzido ao SPA Juventina Dias. É isso, Peregrino? É isso, Paulo Guerra. Não se sabe ainda realmente quem foi que o agrediu. Se sabe que ele foi, sim, violentado sexualmente. Peregrini, e um homem foi preso. Ele estava dentro de um quarto de motel com uma garota de 11 anos de idade, Peregrini. Pois é, Paulo Guerra, aconteceu mais uma vez na zona leste da cidade. Esse homem de 35 anos de idade foi preso, né? Depois de uma denúncia anônima, a polícia chegou até ele. Ele estava no quarto de motel lá na Avenida Brigadeiro Hilário Bujão. Essa rua, Paulo, é conhecida como a Rua do Fuxico, e ele estava no motel com uma garota de apenas 11 anos de idade, né? De imediato foi dado voz de prisão a ele e já foi conduzido à Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente. Peregrini, quem está retransmitindo o jornal é a Voz da Verdade lá no Caldeirão, e os ouvintes acompanhando você. Tá lá no Caldeirão, Paulo, estrada do Caldeirão, ramal do Caldeirão, tá uma beleza, Paulo. Aquilo que já foi tão ruim, hoje tá um tapete, uma obra já inaugurada pelo governo do estado esse ano. Estivemos lá no Caldeirão há aproximadamente um mês atrás, deu uma voltinha lá no Caldeirão, Paulo. A estrada, para quem quiser visitar, tá uma beleza. Um abraço a todos os nossos ouvintes aí do Caldeirão. Tudo que o Peregrini fala, a repercussão é imediata. Bom dia, morrendo de rir dos gemidos do Peregrini. Pois é, né, Paulo Guerra? Não, meu não. Deus me livre e guarde de uma situação dessa. Foi da vítima lá, né, que teve o ânus dilacerado. Peregrini, o passarinho da morte parece que não teve muito trabalho, né? Não, Paulo Guerra, o passarinho da morte recolhido, né? Parece que não gosta. Mas ele andou sobrevoando. Vamos ouvi-lo. Pois é, Peregrini. Apostos, né, Paulo? Pois é, está a postos. Mas nada aconteceu a não ser o caso desse homem que foi preso, né, Peregrini, com a garota de 11 anos de idade. Assunto muito sério, né, Paulo? Vai sobrar para ele, né, de um bandido desse que teve esse ato aí de levar uma criança para um quarto de motel. Apenas 11 anos de idade tinha a menina e foi preso e estava usando, infelizmente, uma camisa do Flamengo. Aquele técnico de enfermagem que matou a sobrinha Peregrini foi apresentado ontem, chorava copiosamente, né, Peregrini? Chega, dava pena dele. Bandido, né, Paulo? Safado, que matou aí a garota de 14 anos, né? Agora já foi preso e tomara que ele fique muito tempo, pague pelo seu crime e não saia tão cedo. O tempo é instável em Manaus, como já disse o Peregrini, o céu está nublado, ameaça de chuva. E Peregrini, e a cidade como é que está no que se relaciona ao trânsito? Estou tranquilo até o presente momento, Paulo. Depois de um dia de caos ontem, né? Quando nós tivemos você já informava aqui no programa ontem, Paulo, eu lembro de uma pata-choca, né? De um ônibus articulado que pregou ali próximo ao motel na Avenida Efigênio Salles. Pois é, tudo foi divulgado bem cedo aqui no Jornal da Manhã, repercutido depois das 7 horas, né, Peregrini? Pois é, Paulo, e transformou o trânsito no inferno ontem ali naquela área aquele ônibus, Paulo, trouxe congestionamento para a Avenida das Torres, para a Alameda Cosme Ferreira, para Efigênio Salles e também pela Rodrigo Otávio. A rotatória do Coroado ficou praticamente parada no horário de pico a partir das 7:30 da manhã. Peregrini, se você quiser se consultar, quem está aniversariando hoje é o doutor Paulo Rocha Filho. Bom dia ao doutor Paulo Rocha Filho, que é o aniversariante de hoje, Peregrini. Um abraço aí, doutor Paulo Rocha Filho, um abração aí, sinta-se abraçado por toda a audiência do Jornal da Manhã. O Afonso Nascimento está acompanhando também o Jornal da Manhã, ele que é funcionário do INSS. Bom dia ao Afonso. 61. Aniversariando também hoje. As parabenizações então ao doutor Paulo Rocha e ao Afonso Nascimento, que também aniversaria.
Muita gente aniversariando e quer ser cumprimentada aqui no Jornal da Manhã, a gente interagindo com os nossos ouvintes, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, aí eu lembro sempre do nosso ouvinte do interior, eu que já tive a oportunidade, Paulo, de visitar a comunidade do Supiá, do Pesqueiro, do Piranha, do Arapapá e outras comunidades aí como Calados, como as comunidades de Manacapuru e também do município de Iranduba. Um abraço a todo mundo do interior, você aí da distância que nos ouve todas as manhãs. Pellegrini, você estaria de olho em alguma dessas prefeituras, não? Não, Paulo, né? Toda vez que eu vou no interior, principalmente Manacapuru, Pellegrini, esse candidato, nunca mais na minha vida. O cara, quando é inteligente, só apanha uma vez. Até daqui a pouco. Quando voltaremos com essas e outras informações. Devido a uma solicitação da Amazonas Energia, que precisará realizar serviços de manutenção na rede elétrica da zona oeste da cidade, a concessionária Águas de Manaus informou que será necessário interromper a produção e distribuição de água tratada no complexo da Ponta do Ismael, na Compensa, na manhã desta quarta-feira. Para garantir a segurança operacional durante os trabalhos, as estações de tratamento de água ETAS 1 e 2 precisarão ficar desligadas no horário entre 5 e 10 horas da manhã. Por conta disso, bairros das zonas Norte, Sul, Oeste, Centro-Sul e Centro-Oeste podem apresentar oscilações no abastecimento de água ao longo desta quarta-feira. O fornecimento de água tratada para a cidade começará a ser normalizado gradativamente em até 24 horas após a conclusão do serviço e o restabelecimento da energia elétrica no complexo. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que compreende Amazonas e Roraima, realizará no dia 31 deste mês, às 9:30 da manhã, um leilão público extraordinário de bens penhorados, cujo total de avaliação alcança 40 milhões de reais. Entre os bens que serão leiloados está um porto construído e aparelhado para atender barcos e armazenar cargas pesadas e materiais para a produção de cimento, localizado na rua Desembargador César do Rego, Colônia Antônio Aleixo, com uma área de 87 mil metros quadrados, avaliado em 35 milhões de reais, de propriedade da Itautinga Agroindustrial S.A. A empresa está entre as grandes devedoras da Justiça do Trabalho, possuindo mais de 140 credores com processos em execução, reunidos no Núcleo de Apoio e Execução do Tribunal Regional do Trabalho. Além disso, vai a leilão um lote de terras localizado na rodovia M010, quilômetro 24, constituído de 4 imóveis e suas benfeitorias, com uma área de 237 mil metros quadrados, avaliada em 3 milhões de reais, e um imóvel localizado na BR-174, cuja avaliação é de 2 milhões de reais. 6:04, temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Casamento coletivo em Manacapuru. A Prefeitura de Manacapuru, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Sejus, estará realizando uma ação de casamento coletivo, onde serão ofertadas 100 vagas para os casais que desejam oficializar sua união. As inscrições serão realizadas na sala VIP do Parque do Ingá a partir de amanhã, quarta-feira, no horário de 8 às 14 horas, e irão até o preenchimento total das vagas. No ato da inscrição, os casais interessados receberão um regulamento que coordena a cerimônia. A exigência inicial é que os participantes sejam integrados ao cadastro único e apresentem os seguintes documentos: certidão de nascimento de solteiro e RG, certidão de casamento com averbação de divórcio, se divorciado, e RG, certidão de casamento e da certidão de óbito do cônjuge, se viúvo, e RG, e também o comprovante de residência. O objetivo dessa ação é promover mais cidadania aos casais que, por diversos motivos, não conseguem realizar o sonho de oficializar a sua união. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. Pois é, Zegdeg, tem o casamento, mas também tem o divórcio. Essa segunda parte é interessante. 6:05 em Manaus. Autoridades e técnicos da saúde discutem em Iranduba a criação do plano de cargos, carreiras e salários da categoria. Quem tem os detalhes é J. Rai. Uma comissão formada a partir de uma audiência pública realizada na Câmara de Vereadores na última sexta-feira vai começar a trabalhar na formatação de um projeto de lei para a criação do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da saúde em Iranduba. A matéria, a ser encaminhada ao Poder Legislativo pelo prefeito Francisco Gomes antes do recesso parlamentar de dezembro deste ano, vai ser elaborada conjuntamente por técnicos
técnicos da Prefeitura, Central Única dos Trabalhadores, Sindi-Saúde e membros da própria Câmara. Para o vereador Edson Nicásio, autor do requerimento que propôs a discussão do tema em audiência pública, é necessário estruturar a saúde, principalmente em se tratando da remuneração dos servidores. As progressões, tanto na horizontal quanto na vertical, com muita atenção, porque nós temos que fazer uma lei que seja boa não só para o servidor, mas também uma lei que seja boa para o executivo municipal, para que ele possa cumprir essa lei. Porque nós temos a lei que é 182 de 2011, que já está aí muito defasada, mas essa é uma lei genérica, é para todo, não só da saúde, mas do município. E essa lei específica, ela vai realmente organizar essa estrutura da saúde, porque hoje tem funções que não existem mais. A assistente social Helly Ferreira, que faz parte do quadro de pessoal efetivo da saúde, disse que a lei criada tempos atrás deixou em desvantagem os servidores do setor. Nós, da saúde, ganhamos menos de que todos os funcionários da Prefeitura de Iranduba. Acho que foi 2014, 2015, que dava 5% para todos os servidores da Prefeitura, exceto da saúde. O que nós estamos aqui é querendo deixar uma marca positiva e adquirir o nosso direito. Por sua vez, o secretário de Saúde e vereador licenciado Luiz Carlos Velho disse estar confiante de que a criação de um plano específico de cargos, carreiras e salários vai trazer avanços para os funcionários desse importante segmento da administração municipal. Saiu aqui uma comissão que agora vai fazer um estudo, juntamente com a equipe do prefeito Chico Doido, para que haja uma discussão da melhoria salarial, da melhoria profissional desses profissionais da saúde. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6:08 em Manaus. O governo do Amazonas, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais, realiza na terça e quarta-feira o seminário de encerramento do Programa de Saneamento Integrado de Maués, o Prosaima, Maués, evento que apresentará ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, o resultado dos investimentos realizados pelo programa naquele município. O seminário acontece na sede do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFAM de Maués, e contará com a presença do vice-governador Carlos Almeida, além de representante do BID, da prefeitura local e da população. Visando dialogar sobre a saúde mental e seus diversos aspectos, a Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Rede de Atenção Psicossocial, realiza nesta quinta-feira evento alusivo ao Dia Internacional da Saúde Mental, com uma mesa redonda entre profissionais da área. O evento acontece a partir das 3h30 no auditório Selma Soares do Instituto da Saúde da Criança. O colegiado do Tribunal de Contas do Amazonas julgará nesta terça-feira 128 processos durante a 34ª sessão ordinária 2019, a partir das 10 horas da manhã. Entre os processos julgados estão 50 recursos de revisão, reconsideração e ordinário de gestores que tentam modificar as decisões desfavoráveis proferidas pelo Tribunal Pleno. Nomeado procurador-chefe do Ministério Público Federal no Amazonas, o procurador da República, Tiago Pinheiro Correia, inicia a gestão à frente do órgão a partir desse mês, em substituição ao procurador da República, Edmilson da Costa Barreiros Júnior. A procuradora da República, Michele Dias Gil Cobb, será substituta. Tiago é membro do Ministério Público Federal desde 2014. No Amazonas, foi titular de um dos ofícios do Núcleo de Combate à Corrupção e integrou a força-tarefa da Operação Maus Caminhos. Confira a hora. 6h10. A 41ª Exposição Agropecuária do Amazonas, Expoagro, maior evento de agronegócios do estado, encerrou as atividades com a movimentação de mais de 78 milhões entre negócios e operações de crédito. A feira, que recebeu mais de 350 mil visitantes em 4 dias, contou com aproximadamente 300 expositores, entre agricultores, pecuaristas, pescadores, piscicultores, produtores rurais, comerciantes de alimentos e bebidas e empresas do setor, incluindo empreendedores de outros estados. A Câmara Municipal de Manaus aprovou o projeto de lei que institui o festival Passo a Passo no calendário oficial de Manaus, realizado anualmente como parte das comemorações do aniversário da capital. O projeto de lei segue agora a sanção do prefeito Arthur Virgílio Neto. A autora do projeto, a vereadora professora Jaqueline, ressalta que o festival Passo a Passo
foi consolidado como um dos maiores eventos culturais do norte do Brasil. A Câmara Municipal de Itapauá aprovou por unanimidade requerimento legislativo de autoria da vereadora Maria do Carmo Souza de Aguiar do PL, Carmen Silva, eleita na coligação Unidos por Itapauá, em audiência pública para tratar sobre a segurança pública no município. O documento foi protocolado pela autora da propositura e encaminhado ao deputado estadual Cabo Maciel, líder do PL, que garantiu agendar uma data para ir à Princesinha do Purus ouvir a população e os vereadores. A Comissão de Assuntos Legislativos, o CAI da Assembleia Legislativa do Estado, retomará amanhã seu calendário de audiências públicas quadrimestrais para avaliar as metas fiscais do governo do Estado. O evento iniciará às 10h30 no município, no mini plenário Bete Aziz. De acordo com o presidente da CAI, deputado estadual Ricardo Nicolau do PSD, os debates serão em torno do relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2019, elaborado pela Secretaria de Estado da Fazenda. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, agradeceu o compromisso do presidente da Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, Ronaldo Nogueira, e solucionar os problemas dos aterros sanitários do estado e tirar o Amazonas dos níveis de saneamento que hoje assemelham-se ao de países de extrema pobreza. O compromisso, segundo José, foi firmado em abril quando ele esteve em Brasília e reforçado nesta segunda-feira durante o primeiro seminário de saneamento ambiental do Amazonas, realizado no Centro de Convenção Vasco Vasques. Nogueira veio a Manaus para participar do evento, mas se comprometeu a voltar para visitar pessoalmente municípios do interior do estado. Segundo José Neto, é a primeira vez que o governo federal se compromete com o saneamento do Amazonas. Faltam apenas alguns detalhes técnicos e burocráticos para que a Prefeitura de Manaus dê início ao maior programa de reestruturação viária já feito na cidade. Serão 100 milhões de reais investidos em tapa-buracos como obras complementares às frentes já em execução do programa de requalificação viária de Manaus, o Requalifica, que deverá recapear mais de 450 quilômetros de vias em toda a cidade. O prefeito Arthur Neto disse que o programa começa ainda esta semana. E essa semana nós vamos finalmente entrar com os 100 milhões de reais de tapa-buraco. O tapa-buraco vai complementar. Se a gente não pode fazer tudo de recapeamento, a gente vai complementar para estabilizar a cidade completamente. Nós continuamos dando um grande e carinhoso banho de asfalto, de infraestrutura na cidade. Aqui nós estamos ligando a Estrada da Ponta Negra à Compensa. Estamos ligando a Avenida Brasil, Estrada da Ponta Negra. Essa é a perimetral norte. São mais de 500 metros de ida e 500 metros de vinda de asfalto, com todos os cuidados colaterais, porque o principal para nós é a qualidade e é também a durabilidade. Se a gente olha essa via, ela facilita a vizinhança toda, ela facilita o trânsito de carros, de caminhões, de quaisquer veículos, e ela é uma obra de mobilidade urbana na medida em que ela diminui distâncias e faz sempre o que nós estamos procurando fazer, rotas de fuga para se chegar a enfrentar essa coisa complicada que é o trânsito de Manaus. Nos próximos dias será iniciado o serviço de recapeamento na Avenida General Rodrigo Otávio, uma das portas de acesso ao Distrito Industrial e de interligação da Zona Sul com o resto da cidade. Criada em 1906 e oficializada como hino de Manaus há 16 anos, a composição de Nicolino Milano e Taumaturgo Sotero Vaz foi atualizada e regravada como parte das ações programadas pela Prefeitura em homenagem aos 350 anos da cidade. O instrumental da canção foi repaginado e agora conta com a participação da Orquestra Amazonas Filarmônica e do Coral do Amazonas em gravação feita no Teatro Amazonas e que será apresentada para a população no próximo dia 24 de outubro, o aniversário de Manaus. Segundo o vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura com Cultura, Ceudo Braga, a composição de Milano e Taumaturgo foi oficializada como hino de Manaus por meio da Lei Municipal 718/2003. Ele destaca que o resgate histórico do hino, corrigindo falhas para torná-lo mais acessível, integra o projeto de valorização da identidade de Manaus. No clima dessa festa que celebramos 350 anos de Manaus, que a gente traz à luz a possibilidade de fazer uma gravação de qualidade do hino do município, trazendo assim mais dinamismo para que esse hino seja disseminado nas escolas, entre as nossas solenidades, enfim. É um momento de celebração muito importante e de registro também, com o advento do governo Arthur e somando aí a Manaus Cult com cultura, com apoio do governo do estado, cedendo seus corpos artísticos, enfim, um belo registro. Polícia.
Peregrino, estamos aqui com algumas informações, o ouvinte dizendo que as lotações da Zona Leste estão descontando o valor da passagem inteira, no caso dos estudantes, e passada a carteirinha, descontado 2 créditos, pedindo providências por parte da Prefeitura, do Sinetran, Peregrini, e vamos acompanhar para saber como é que está essa situação. Outra informação. Vamos acompanhar, Paulo Guerra, vamos averiguar direitinho, porque ultimamente, né, a situação do não pagamento para o alternativo, né, vem acontecendo direto, né? Nós não temos ainda essa informação, acredito até que tem que rever essa situação, Paulo. O pagamento não está sendo feito por parte do Sinetran para o transporte alternativo, Paulo Guerra. Então vamos... Peregrini, antes que você comece com as suas informações, eu tenho outra informação aqui, um transformador de energia no poste que está desde dia 1º escorrendo óleo e com cheiro de fogo, uma fase de energia. Já foi ligado para a companhia, já ligaram várias vezes para a companhia e até hoje não foi feita a troca. O poste fica na rua Jonas Barreto, entre as ruas Santa Cruz e Emetério Cabrinha, bairro de São Lázaro. Este poste fica em frente de uma residência, colocando em risco a vida das pessoas. É isso mesmo, né, Paulo? É risco que pode estourar. Quantos e quantos acidentes aí, incidentes nós já noticiamos aí envolvendo transformador. Então vamos lá, Paulo Guerra? Vamos lá, Peregrini. Vamos lá, começando, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, com notícias de pronto-socorro. Começando falando do tranquilo plantão no pronto-socorro 28 de agosto, onde durante toda a noite e madrugada, poucos atendimentos devido à violência. Uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento, uma outra pessoa deu entrada vítima de uma briga. 2 homens se envolveram em uma briga devido ao amor da mesma mulher. Eles estavam esperando uma estudante de 19 anos sair da escola, eles nem sabiam, né? Só que os dois estavam esperando a mesma mulher. Quando ela saiu, os dois se aproximaram, daí começou a discussão e um começou a ficar mais valente, pegou um pedaço de pau e sentou-lhe na cabeça de seu oponente. Ele deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto com uma pancada na cabeça, foi medicado, passou por exames e já foi liberado. Pegou uma paulada porque a mulher, né, rapaz, ela tinha 2 namorados e os 2 resolveram buscá-la na escola. Daí a P comeu e um levou-lhe uma paulada na cabeça. Esse negócio de namoro, né? Todo cuidado é pouco. Será que a sua namorada também não tem outro? Isso aconteceu aí lá no bairro Jesus Me Deu. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte. Era a boca da noite de ontem. A difusora estava liderando mais uma vez a audiência com o programa Giro de Notícias. Larissa Balieiro, Fred Lobão estavam mandando ver. As notícias estavam quentes, a notícia quente no Giro de Notícias. A audiência estava em primeiro lugar. Foi nessa mesma hora que esse peão levou-lhe uma violenta facada na barriga. Ele deu entrada entre a vida e a morte no pronto-socorro João Lúcio. Ele estava no bico do urubu, graças aos anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio. Ele não vai partir desta para pior. Pronto socorro Platão Araújo. Este também é localizado no coração da Zona Leste, na Avenida Grande Circular. No pronto socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada à noite de ontem passando mal. Estava mais para lá do que para cá. As primeiras informações dão conta de que um homem de 44 anos de idade chegou em casa e viu que não queria ver. Ele chegou mais cedo em casa, ele é acostumado a chegar às 18 horas. Ontem chegou às 14h30 e pegou sua esposa deitada
pendurada em trajes de Eva numa rede. Ela estava com um vizinho do lado, os dois estavam dormindo na rede e ele viu os dois bastante transtornado. Ele pegou uma faca e furou a própria barriga, dizendo a ela: tá vendo, Marta, tu acabou com minha vida, e deu-lhe uma facada na própria barriga. O vizinho saiu correndo e a esposa, desesperada, levou o marido ao pronto-socorro, onde ele permanece internado e está estável. Ele ainda corre o risco de partir desta para pior. Olha a morte! Acriano safado, acriano violento, acriano bandido, acriano sem coração. Um acriano, elemento conhecido como acriano, morador do bairro Jorge Teixeira, desferiu uma violenta facada em seu oponente. Os dois estavam bebendo, os dois estavam enchendo a cara, daí houve uma discussão. O homem que levou a facada tentou dar uma cadeirada no acriano. O acriano pegou uma faca e sentou-lhe na barriga do seu colega de copo, que deu uma entrada no pronto-socorro Platão Araújo, entre a vida e a morte. O acriano fugiu andando, nem correu, metido, com a faca na mão, pelas ruas do bairro Jorge Teixeira, e até o presente momento não foi identificado. A vítima que levou a facada já está fora de perigo, já foi atendido pelos anjos da vida do pronto-socorro Platão Araújo, e não é dessa vez que ele vai partir desta para pior. Ainda de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um absurdo. Um bandido, um safado, um tarado, um ordinário, vagabundo, um lixo humano, um lixo de 35 anos de idade foi preso por policiais da 30ª SICOM. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele estava em um motel estuprando uma garota de apenas 11 anos de idade em um quarto de motel na Avenida Brigadeiro Hilário Gujão, a famosa Rua do Fuxico. Os policiais foram acionados e foram até o local para atender a ocorrência. Em um motel, o homem já estava nu, o desgraçado já estava nu, já tinha iniciado o estupro. Quando é de 11 anos, não importa se concedeu ou se não concedeu, se deu permissão, se não deu permissão, se estava no motel, se estava estuprando uma garota, não tem essa, é estuprador da mais alta periculosidade. Ainda bem que ele já está atrás das grades, tomara que apodreça na cadeia. Grande trabalho dos policiais da 30ª SICOM, tirando esse bandidão, esse safado, esse ordinário das ruas. Ele na rua poderia fazer isso com qualquer outra criança. Esse bandidão agora já está preso e tomara que por lá permaneça um bom tempo. Um suspeito de assalto. Suspeito nada, ele estava assaltando. Um homem identificado como Avelino Moraes Tavares, de 18 anos, foi preso após cometer assalto a pedestres que caminhavam em umas vias aí da cidade. Avelino foi baleado após a polícia pedir para ele baixar as mãos. Ele baixou e apontou um revólver falso, um simulacro, e a polícia atirou e acertou o bandido safado da mais alta periculosidade. O tiro não atingiu nenhum órgão vital, ele apenas feriu-se aí sem gravidade e não corre risco de morte. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção.
Noite, madrugada tranquila na cidade. Ninguém morreu na bala, ninguém morreu na facada, ninguém morreu por paulada, ninguém morreu apeçadada, ninguém morreu por violência na cidade e nem tampouco por acidente de trânsito. Ou seja, a pedra estava ali a modo. A pedra, ninguém deitou na pedra durante a noite e madrugada, graças ao bom trabalho da polícia durante as últimas 24 horas. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas na cidade 51 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da tranquila noite e madrugada na cidade. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. 6h30 em Manaus. E no início da noite de ontem, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, cumpriu a prisão temporária de Alejandro Molina Valeico, de 29 anos, suspeito de participação no homicídio de Flávio Rodrigues dos Santos, que tinha 42 anos, ocorrido no último domingo na residência onde Alejandro mora, em um condomínio no Tarumã. Alejandro é o 6º suspeito preso por envolvimento no homicídio. O cumprimento da prisão temporária com prazo de 30 dias ocorreu após uma ordem judicial suspendendo a determinação de prisão domiciliar expedida no último sábado pela desembargadora Joana dos Santos Meireles no plantão judicial. A nova decisão é do desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos, da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas. Na decisão que embasou a revogação da prisão domiciliar de Alejandro Molina Valeico, o desembargador e relator do processo José Hamilton Saraiva dos Santos afirma que o laudo médico comprovando a necessidade de tratamento psiquiátrico não é o suficiente para invalidar a prisão. Alejandro chegou em Manaus ontem e se apresentou na Homicídios por volta do meio-dia, acompanhado dos advogados de defesa. O titular da Delegacia de Homicídios, Paulo Martins, explicou que após o depoimento do investigado, ele iria ser conduzido à residência dele, conforme determinava a decisão da Justiça. Entretanto, no início da noite, os delegados receberam por meio de um oficial de justiça a decisão do desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos, revogando a determinação de prisão domiciliar. Após os trâmites realizados na Homicídios, Alejandro foi conduzido ao Instituto Médico Legal, onde passou por exame de corpo de delito. Em seguida, ele foi conduzido à Central de Recebimento e Triagem da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, onde passou a noite e agora vai ser conduzido a um centro de detenção provisória masculino. Já estavam presas 5 pessoas também investigadas pela participação no homicídio do engenheiro Sandro José Evandro Martins de Souza Júnior, Elielton Magno de Menezes Gomes Júnior e o chefe de cozinha Vitório Delgato, que morava na residência. O policial militar Eliseu de Paz de Souza, de 37 anos, que estava lotado na Casa Militar da Prefeitura de Manaus e, conforme investigações, seria segurança de Alejandro, também foi preso. Outro preso foi Mike Vinícius Teixeira Rezende. Conforme as investigações, Eliseu e Mike estiveram juntos no condomínio na noite em que ocorreu o homicídio de Flávio. Loteria. Aqui na concurso 509, sorteou as dezenas 08, 25, 59, 60 e 78. Repetindo: 08, 25, 59, 60 e 78. O prêmio acumulou, a quadra saiu para 89 apostadores, cada um recebe R$5.507,77. O terno teve 5.912 ganhadores com premiação individual de R$124,89. Loto Fácil concurso 1874, dezenas sorteadas 01, 05, 06, 08, 09, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24 e 25. Um apostador acertou as 15 dezenas e ele vai receber R$2.304.667,16. Com 14 acertos foram 551 apostas ganhadoras com premiação individual de R$1.838,54. 6h37.
Esportes. A polêmica sobre o pênalti anotado por Anderson Daronco a favor do CSA no último domingo pela Série A do Campeonato Brasileiro ainda não terminou. Na noite desta segunda-feira, o Avaí afirmou que irá pedir a anulação da partida no Superior Tribunal de Justiça Desportivo STJD por entender que houve erro na aplicação do VAR na marcação da penalidade. Em campo, a equipe catarinense foi derrotada por 3-1. O novo Mundial de Clubes está perto de ter uma casa, pelo menos para a sua primeira edição. No dia 27 de outubro, a FIFA revelará a sede da estreia do torneio em 2021. A China, até o momento, é a favorita para receber a competição, que terá 24 equipes, sendo 8 da Europa e 6 da América do Sul. 2 jogos ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro. CRB 1, Sport também 1. São Bento 3, Vila Nova 1. Os jogos de hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro. Às 19h15, Campeonato Brasileiro Série B, Coritiba e Guarani. Botafogo de São Paulo e Figueirense. Operário do Paraná e Paraná. Às 20h30 tem Atlético de Goiás e Cuiabá. No mesmo horário, Criciúma e Brasil. Vitória e Oeste. Às 21h30 jogam América Mineiro e Bragantino. E Ponte Preta e Londrina. Últimas notícias. O dólar fechou em alta nesta segunda-feira, com investidores de olho na retomada das negociações comerciais entre Estados Unidos e China. A moeda norte-americana subiu 1,17% a R$4,1034. O governo enviou para o Congresso o projeto de lei sobre mercado de câmbio, conforme consta na edição desta segunda-feira do Diário Oficial da União. O despacho do presidente da República, número 483, afirma apenas que o governo enviou o texto do projeto de lei e dispõe sobre o mercado de câmbio brasileiro, capital brasileiro no exterior, capital estrangeiro no país e a prestação de informações ao Banco Central do Brasil. Ainda não há detalhes sobre o projeto. A partir das 9h de hoje estará disponível para consulta o 5º lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2019. O lote de restituição inclui também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. O crédito bancário de R$2.703.715 de contribuintes será realizado no dia 15 de outubro, totalizando 3,5 bilhões de reais. Só retificando, o crédito bancário é para 2.703.715 contribuintes. Cidades começaram a divulgar nesta segunda-feira o resultado das eleições para Conselho Tutelar que ocorreram no último domingo. Em 17 capitais e no Distrito Federal já são conhecidos os novos conselheiros. Mas lá em Curitiba e outras 12 cidades a votação foi cancelada por problemas com urnas e denúncias de irregularidades como compra de votos. A Procuradoria da República no Distrito Federal denunciou 26 pessoas investigadas pela Operação Greenfield, que apura irregularidades nos fundos de pensão da Caixa Econômica Federal, o FUNCEF, Correios, o Postales e o Petrobras, a Petros. Agora caberá à Justiça, após as fases de depoimentos e análise das provas, decidir se os investigados se tornarão réus de uma ação penal. Olha, o que atingiu Praia do Nordeste não é brasileiro, afirma Bolsonaro. O presidente diz ter um país no radar, mas não revelou qual. Manchas atingiram 132 localidades em 61 municípios. Marinha monitora navios para identificar a origem desse óleo. Lula pede suspensão da cobrança de 4,9 milhões de reais até o fim da tramitação do processo do Triplex. O pedido foi feito nesta segunda-feira pela defesa do ex-presidente. O valor cobrado pela Justiça Federal é a soma da multa e da reparação de danos na condenação do petista. 6h45. A reforma da Previdência será votada em segundo turno pelo plenário do Senado no dia em que houver a garantia de que não sofrerá nenhuma alteração drástica que afete o seu impacto fiscal, afirmou a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, a senadora Simone Tebet, MDB do Mato Grosso do Sul. Segundo ela, a data de votação da proposta de emenda à Constituição já não tem relevância, porque a reforma já é uma realidade. A reforma da Previdência está no calendário, está dentro do prazo. Se ela vai votar agora, na quarta ou no dia 22, não mais importa. Ela tem que ser votada no dia em que o governo tiver segurança que ela não vai ser desidratada. Ou seja, que ela vai ser aprovada conforme foi no primeiro turno, disse Tebet a jornalistas.
O mundo nesta terça-feira. Barco de pesca da Coreia do Norte afunda com 60 pessoas após bater em embarcação patrulheira do Japão. Pesqueiro entrou em águas japonesas sem autorização. Ocupantes foram entregues a outro navio norte-coreano na região. Será conhecido o ganhador do Prêmio Nobel de Física de 2019. No ano passado, o prêmio de 4.098.402 foi dividido por Arthur Askin, Gerard Moreau e Donna Strickland. O americano Arthur Askin, de 96 anos, foi premiado com metade do valor por sua pesquisa em pinças ópticas e a aplicação delas em sistemas biológicos. O Papa Francisco afirmou nesta segunda-feira que a sociedade moderna não deve tentar impor suas regras aos povos indígenas, mas sim respeitar sua cultura e permitir que eles planejem seu próprio futuro. A declaração foi dada durante a primeira sessão de trabalho dos bispos que participam do Sínodo sobre a Amazônia. O pontífice advertiu que as ideologias são uma arma perigosa e defendeu que a colonização ideológica é muito comum hoje. O líder católico pediu que se controlem os impulsos de domesticar os povos originais. Francisco afirmou ainda que a missão do Sínodo sobre a Amazônia é servir os povos indígenas. E fazemos isso recorrendo a um caminho sinodal, não em mesas redondas, conferências ou discussões, porque um sínodo não é um parlamento. Ele explicou que, em vez disso, o sínodo é caminhar juntos sob a inspiração e guia do Espírito Santo. Sínodo quer dizer caminhar juntos. A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de retirar tropas norte-americanas do nordeste da Síria, abriu caminho para uma ofensiva da Turquia contra forças curdas naquela região. Poucas horas depois do anúncio da medida, a televisão síria registrou imagens de explosões atribuídas a militares turcos. Um vídeo obtido pela televisão da Síria mostra o início da ofensiva da Turquia contra as forças curdas. As imagens mostram explosões em Taltauil, na região de Hakkasé, perto da fronteira com o Iraque. E não há informações sobre vítimas. Após protestos perto do Palácio Carondelet, o presidente do Equador, Lenin Moreno, decidiu mudar a sede do governo da capital Quito para a cidade costeira de Guayaquil. O anúncio foi feito em pronunciamento por rádio e televisão, já transmitido da cidade costeira ontem à noite. Moreno responsabilizou por tentativa de desestabilizar seu governo, seu antecessor Rafael Correa e também Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. O parlamento também informou que manifestantes tentaram sem sucesso ocupar a sede do Congresso equatoriano. As manifestações que começaram após o executivo aplicar forte aumento no preço dos combustíveis chegam hoje ao 7º dia. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Operação Greenfield denuncia 26 e pede reparação de 3,1 bilhões aos cofres públicos. O que estampa a Folha de São Paulo? Banco Central abre caminho para a pessoa física ter conta em dólar no país. O Estado de São Paulo. MEC vai lançar novo programa para ensino técnico e promete aumentar vagas em 80%. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Marcelo Odebrecht contradiz pai e afirma que Lula combinou propina. Valor econômico. Preço de produtos em sites muda quando pesquisado em celular e computador. Estado de Minas. Nova suspeita de abuso sexual em colégio de BH é relatada em reunião de pais. No Recife, o Jornal do Comércio. Bolsonaro diz que manchas de petróleo no Nordeste são de outro país, mas não revela qual. Fortaleza Diário do Nordeste. OAB Nacional decide apoiar o uso medicinal e científico da maconha. Porto Alegre, 0 hora. Procuradoria denuncia 26 pessoas sob acusação de fraudes em fundos de pensão. Edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. A arrecadação cresce pelo 5º mês seguido. A crítica. Caso Flávio Alejandro Valeico na cadeia. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, Jota Rai e Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos.